Olá, eu sou o Eric Mourão e esse é o Retail Media FC Cast. Hoje temos um episódio de Curitibanos. O pessoal do Água Verde resolveu vir aqui na Faria Lima gravar um episódio. Eu estou aqui com o Celso Rey, ele que é fundador e CEO da Mega Mídia, empresa líder no segmento de varejo alimentar, há 30 anos trabalhando com trade marketing e agora também com Retail Media. Celso, será que 30 anos vão caber num episódio só? Bom, primeiro, obrigado aí, Eric, pelo convite aí. Como se disse, né, como curitibano, é um prazer estar aqui, né? Na verdade, fiz minha vida toda aqui em São Paulo também, no trabalho, então bacana aí ver Retail Media fazendo sucesso aí. E importante estar aqui também para colaborar aí com o teu podcast. Pô, brigadão. Você também viveu bastante nessa ponte aérea, né? Nossa, Direto... só uns 40 anos, só fazendo essa ponte aérea desde que inventaram os turbohélices aí. Legal. Muito bom. Celso, acho que vamos começar pelo como tudo começou, né? Conta um pouco da tua história aí, como é que você começou nesse mundo, enfim, profissionalmente, e como veio parar no mercado de varejo. Bacana. Bom, eu comecei há uns 14 anos trabalhando já com meu pai. Meu pai tinha uma indústria de sinalização e com 16 anos eu já pedi emancipação. Trabalhei com ele esses 2 anos, depois com 16 emancipado, consegui montar o meu negócio. E de lá, depois consegui também desenvolver o projeto, que era também uma indústria de sinalização mais pesada, né? E esse negócio foi evoluindo e acabei se transformando numa empresa, uma das líderes aí no mercado brasileiro, né? Fazendo projetos muito relevantes aí na história aí da comunicação brasileira. E depois disso, acabei vendendo a empresa e passando ali um período sabático ali de mais ou menos uns 2 anos, buscando aí uma nova alternativa, um novo negócio. E aí que começa a surgir a história de Mega Mídia. Né? E aí conta como foi, você estava com aquele... Era um negócio de billboard, certo? Você começou com grandes painéis. Como eu mexia naquela época com comunicação visual, eu acabei tendo bastante contato com esse mundo, né, da sinalização e tal. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, né, nas viagens que eu fazia internacionais, eram aqueles painéis gigantes que existiam nas estradas americanas, né, você indo para Miami, Orlando, mesmo Nova York, aqueles painéis que chamavam muita atenção, com tridimensionalismo e com uma estrutura, né, muito gigante. Aquilo me chamou a atenção, eu falei, puxa, isso não tem no Brasil, né? Então pensei, vamos trazer isso para o Brasil e vamos começar a tentar esse mercado novo. E aí nós tínhamos um engenheiro holandês, né, dentro da nossa área lá, mandamos ele para os Estados Unidos e ele comprou uma planta desse billboard, né, desse billboard gigante. Aí trouxemos para o Brasil e construímos ele e fomos instalar em Curitiba o primeiro, né? E durante essa instalação, lembro bem lá que o presidente do IPUC, que era o órgão de urbanismo lá da cidade de Curitiba, nos liga e diz, olha, vocês precisam conversar conosco para a gente entender o que está acontecendo. O que vocês estão colocando lá? É um navio na esquina, né, da Avenida das Torres? E a gente foi lá, conversou, mostrou o projeto, ele ficou encantado com o projeto, porém pediu para cortarmos um pedaço da haste do nosso totem, que tinha mais de 25 metros. E aí começa uma história de Mega Mídia, né? Então a Mega Mídia, o nome veio dessa vontade de construir uma empresa de billboards, né? E o painel virou ponto turístico, né? O painel foi por muitos anos ponto turístico, né? Nós tivemos na época o contrato da Milk, que ficou encantada também com essa solução, e a gente acabou, né, desenvolvendo mais alguns outros painéis ao longo do Brasil. Passou um tempo, tivemos ali, né, montamos uma plataforma de out of home, né, com bastante painéis. E aí veio uma empresa americana, aquele fundo que é o Rick Moore State First, nos fez uma oferta por todos os nossos ativos e acabamos vendendo, né, para a HMTF todo esse acervo. E foi curioso que na época nós não tínhamos um no compete, né? Depois de ter vendido, acabamos montando mais uma unidade, mais um projeto de billboards, né? Só que com uma escala menor, com painéis menores. Só que painéis muito bem feitos, muito com uma qualidade diferenciada do que se via no mercado. E seguimos com esse projeto e quando chegamos a um determinado tamanho, novamente veio uma empresa que era a CBS, que veio para o Brasil comprando todas as pequenas empresas, médias empresas e billboards, né? Então vendemos novamente a empresa.
E aí, nesse momento que a gente falou, bom, agora temos a Mega Mídia, estamos capitalizados e o que vamos fazer? E aí começou a nossa busca aí por projetos, né, por um novo negócio, vamos dizer assim. E, não, acho que interessante você falando desse busca por conhecimento, por viajar, né? Você falou, você puder contar um pouco das suas viagens, do que você viu, as várias coisas interessantes que você chegou a ver e coisas que você achou úteis, trouxe e deram certo, e também algumas coisas que nem sempre funcionam, nem sempre se concretizam, nem sempre são válidas para, enfim, seguir com o negócio. Queria que você contasse dessas viagens aí. Você sempre viajou bastante? Sim. Naquela época, na verdade, nós não tínhamos muita referência no Brasil aqui, né, de projetos de tecnologia. A gente sempre dependeu, né, dos movimentos aí, principalmente nos Estados Unidos, né, que sempre foram pioneiros. E naquela época também a gente acabou procurando algumas empresas, como a própria PRN, né, que era uma das empresas precursoras de toda a mídia, retail mídia digital dentro do ponto de venda nos Estados Unidos. Ela construiu o projeto do Walmart, né, que naquela época, lembro bem, que foi considerada um dos 5 maiores receitas, né, de mídia publicitária, né, ela se comparava a um canal de TV, a mídia do Walmart. E a PRN, quando veio, quando montou esse projeto, ela praticamente ela inovou em todos os sentidos, né? A experiência do consumidor dentro das lojas do Walmart era completa, desde da entrada da loja, no checkout, né, na ambientação sonora, nas TVs, nas telas que na época eles colocavam dentro das lojas. Então houve assim um desenvolvimento muito forte dentro desse projeto da PRN, né? Então todo mundo acabou seguindo um pouco o que eles plantaram lá dentro dos Estados Unidos. E curiosamente no Brasil, né, quando a gente soube do projeto, a gente visitou a PRN e acabou vendo, né, que o modelo era muito interessante, porém muito ousado para o Brasil, né? Era muito, vamos dizer assim, muito grande para o Brasil, no sentido de que as telas naquela época eram telas de plasma, né? Não existiam ainda telas de LCD. Então uma tela custava 10, 12, 15 mil dólares, né, para você colocar. E se imagina implantar numa rede, né, um volume de telas necessário para você causar um impacto. Então, na época, lembro muito bem, conversando em São Francisco com esse presidente, ele dizia para mim eu acho que a escala é mais para os Estados Unidos, menos para o Brasil. Eu falei, exatamente. E por uma coincidência, né, fomos chamados na época também pelo Pão de Açúcar para conversar com eles sobre essa possibilidade de colocar esses painéis dentro de loja. E a gente identificou essa dificuldade. Olha, muito bom, porém, o tamanho do CAPEX não corresponde àquilo que, né, o Brasil poderia trazer em termos de mídia, em termos de investimentos, né? Foi o que aconteceu, né? Tiveram algumas outras empresas que fizeram algumas tentativas e não tiveram tanto sucesso. Mas, além desse projeto, além da PRN, né, lembro bem aí da Metro, que era uma outra organização, uma alemã. Era, na verdade, um grupo de um supermercado, uma rede atacadista também, supermercadista, que desenvolveu uma série de projetos inovadores dentro de uma loja conceito. Então, eles transformaram uma loja conceito com todo tipo de experiência para o consumidor, né? Novamente, desde o checkout até, né, a parte de escolha de produtos, a seleção, né, de mercadorias dentro do ambiente da loja, né, com telas interativas, com holografia, e isso foi no ano 2000, 1998 para 2000. Para você ter uma ideia que já tinha gente pensando em inovação forte, né? E tanto que na época até o próprio self-checkout era uma das experiências que essa loja mostrava. Então foi muito legal também trazer, ver, entender esse tipo de projeto, esse tipo de inovação que vinha pelo mundo, né? Depois também tivemos outras incursões, tivemos dentro de uma das verticais da Mega Mídia, que é a rádio, né? A gente faz muito rádio interna para o supermercado. A gente conheceu a Play Network, que era uma das também líderes no mundo nesse segmento, assim como a Muzak, que era uma empresa também muito conhecida por fazer música em elevadores, né? A Play Network trouxe também uma visão da utilização do ambiente, né, sonoro também como uma forma de comunicação, de retail também, né, de fazer ativação daquilo que você precisa dentro de uma rede. Então, também trouxemos uma experiência muito legal. Mais recentemente também tivemos com outras
empresas, né, que são empresas de ponta que hoje estão aí trazendo para o varejo uma série de soluções bastante disruptivas, né, tanto em IA como reconhecimento facial e tantas outras soluções aí. Não, legal. E você falando dessas viagens que trouxe bastante coisa positiva, eu queria que você contasse um pouco do que você, enfim, viu nos Estados Unidos aí que foi falado que foram previsões que não deram muito certo, né? Acho que isso é uma coisa também legal de comentar, porque às vezes a gente fica muito, sei lá, ludibriado, né? Eu vi lá nos Estados Unidos. Então... Isso também. A gente até estava comentando sobre a NRF, né? Que, na verdade, é um evento muito relevante, atual, importante, né? E que é meio um evento também de bola de cristal, né? Que eles levam de tendências e tudo, mas vamos lá, com todo respeito, né? Com alguns erros, né? Às vezes, né, chegamos a 3 anos atrás, antes da pandemia, decretaram o fim das lojas físicas, né? E você viu ao contrário, né? Não aconteceu aquilo e teve um outro movimento, né? Agora, mais recentemente, teve o movimento do Retail Media e do IA, né? Então, ok, Retail Media e IA viabiliza totalmente uma loja, né, física. Então, hoje você vê né, algumas previsões que aconteceram lá que não deram muito certo. Porém, claro que a NRF sempre é uma referência, né, em conexões, relacionamento e lançamento de novas tecnologias que são bastante importantes. Aliás, você esteve lá, com um dos nossos diretores também esteve lá. Mandar um abraço pro Léo, a gente pôde estar junto lá. E aí a experiência, não tem dúvida, que é muito positiva para todo mundo, né? Não, o Léo também, eu conheci várias pessoas lá, inclusive apresentei para ele umas pessoas bacanas que eu vi que estavam fazendo coisas bacanas. Mas isso é uma coisa, Celso, que eu acho muito interessante de você, que você não assim, não fica ludibriado. Assim, eu vejo as pessoas, por exemplo, nesse mercado de retail media, as pessoas elas olham e falam assim, nossa, isso não vai parar de crescer, isso não vai parar, tudo vai virar isso, sabe? Tudo vai virar retail media, tudo. E desde a nossa primeira conversa, eu percebi muito nisso, assim que você é muito pé no chão. Mas você não é aquele cara que é conservador, que não inova, que fica parado na mesa. Pelo contrário, você inovou, e você, enfim, fez tantas coisas novas, mas você não se... Assim, queria saber o segredo, assim. Como que você não... Vamos lá, vamos voltar para trás um pouquinho aí, 30 anos atrás. Mega Mídia, né, buscando uma nova atividade. Por acaso, aqui em São Paulo, num happy hour, convidado por um amigo, conheço uma pessoa que era um diretor de uma rede chamada Macro Atacadista, né? Eu lembro, o nome dele era Bruce. E o Bruce veio para o Brasil e, conversando ali, tomando um aperitivo, a gente começou a conversar e ele falou, mas você saiu da área de comunicação? Legal. Pô, cara, você não quer conhecer um projeto que a gente fez na Europa, na Inglaterra, que é um projeto de sinalização, de comunicação e uma coisa que chamava trade marketing. Foi a primeira vez que eu vi falar na palavra trade marketing. Falei, cara, não sei bem o que é isso, mas legal, que projeto que é? Não, veja, lá na Europa a gente está usando um material novo para fazer a comunicação de marcas no ponto de venda. E nós temos aqui no Brasil, o Macro está com 20, 25 lojas, e a gente gostaria de ter algum parceiro que pudesse trabalhar conosco e desenvolver esse projeto aqui no Brasil. Eu falei, bacana, gostei da ideia. Como eu estava numa fase de busca de uma nova solução, não deu outro. Terminou a reunião, fui para casa, busquei o passaporte e pedi a ele para fazer o contato com a base dele na Inglaterra e viajei. No dia seguinte, viajei para a Inglaterra e passei uma semana. E passei uma semana olhando aqueles painéis maravilhosos nas lojas de atacado, né? Completamente diferente do que era no Brasil. No Brasil eram só gaiolas, só aparecia mercadoria e gaiola, né? Era aquela coisa bem CD. Não existia essa questão de comunicação e uso da estratégia de comunicação no ponto de venda. Feito isso, voltei no avião já fazendo um desenho, um plano de negócios, né? Já conversado com a empresa que lá fornecia um material que era muito especial, que chamava Duratrans, que era uma imagem que podia passar com luz por trás, praticamente uma imagem fotográfica, passava por trás uma imagem do produto, né? das marcas anunciando. Isso não existia no Brasil naquela época, né? Estamos falando aí em 95. E aí,
volta, acabo desenhando o negócio e ele me convida para apresentar o projeto, então, para o comitê de diretor lá do macro atacadista. E aí eles gostaram do projeto, acharam que minha proposta era boa e a gente acabou fechando um contrato. E foi o primeiro projeto, efetivamente, né, dentro de uma rede de atacados, e para não dizer quase que do varejo como um todo, né, de retail media, de trade marketing e retail media. E a gente começou com aquilo e foi um sucesso, ficamos 17 anos junto com o macro fazendo. Chegamos a representar 6% do resultado do lucro da empresa anual. Era um projeto muito expressivo. E que esse projeto, hoje, se você olhar todos os atacados do Brasil, todos usam a mesma solução da ponta de gôndola, com vínculo, com produto, né? O que na época não era muito fácil convencer o varejista a colocar o produto e deixar fixo, né? Além de toda, enfim, a estratégia logística. E aí, com esse projeto, a gente se projetou, né? Começou a entrar dentro desse mercado. E aí desenvolvemos para outras redes, outras tantas redes, né, atacadistas e mesmo no varejo, implementando projetos de trade marketing. Quando íamos conversar com a indústria e falávamos sobre trade marketing, ninguém sabia o que era direito. Então, inclusive as grandes, né, sabia, isso tem na Europa, tal, mas eu não sei como é que funciona bem no Brasil. E a gente começou, né, implementando isso e foi realmente um sucesso, né? Teve aí um desdobramento bacana. Então, vamos lá, de 30 anos para cá, a gente deu para aprender bastante, deu para entender bastante o mercado e também viemos nos atualizando, né? Quando a gente fala hoje num ponto de venda, você não pode só olhar numa ativação física, né? Você tem que olhar todo o ecossistema, né? Desde a entrada, a jornada completa do cliente, né? Do consumidor. Então, e aí, com esse olhar, vamos dizer assim, 360, a gente começou a desenvolver outras verticais na Mega Mídia. Então, a gente começou a ser especialista também em digital signage, entrou com a rádio, né, corporativa, rádio dentro do supermercado, depois entramos com a parte de marketing digital, entramos com a editoração de publicações específicas para o varejo, com revistas, né? Então montamos uma editora para isso, produtora de vídeo, gestão de produção de materiais para o PDV, ou seja, criamos todo um ecossistema para poder atender esse grande mercado. Então de lá para cá é uma história bastante grande. Atualmente, né, a gente até comentou, a gente tem hoje 70 redes clientes da Mega Mídia que fazem parte do nosso portfólio. São mais de 350 projetos que a gente toca simultaneamente na Mega Mídia. É um time direto de mais de 200 profissionais, né, e pelo menos aí mais uns 300 que estão apoiando em paralelo. Quer dizer, então a gente tem uma estrutura realmente robusta, né, uma presença nacional. Estamos aí do Oiapoque ao Chuí, a gente brinca, né, fazendo todo esse trabalho de viabilização, né, e de complementação daquilo que a rede muitas vezes não tem como fazer, né? Ela tem o interesse de fazer, mas não consegue. Então, essa é um pouco da nossa história de Mega Mídia. Como funciona esse expertise, né? Porque você falou de digital signage, de rádio, enfim, de gestão de ponto de venda. Como vocês foram fazendo esse expertise? Assim, óbvio que tem o tempo, mas como que vocês vão fazendo as novidades e pensando em coisas novas e ficando sempre como que então a gente como se garante na vanguarda? Primeiro a gente gosta de aprender, né? Gosta de ouvir, né? Então tivemos inúmeros projetos onde o colaborativo foi muito legal, redes demandando tecnologias, às vezes redes demandando inovação, e a gente entrou dentro desse processo com bastante sentimento realmente de desenvolvedor, de parceiro, né? Eu te digo, o primeiro, por exemplo, projeto da Americanas, né, de retail media, foi a Mega Mídia que fez, né, na época junto ainda com a Talent, né, que era do Julinho, falecido Julinho, e a gente fez, implementou, buscou, né, trazer esse novo modelo de negócio, esse hábito, né, colocando o fornecedor junto com a gente, desbravando ali novas técnicas de venda, né, de afirmação. Então teve uma série de projetos que nos foram dando essa vontade de buscar alternativas e soluções. Então sempre através, né, desse ouvir bem o que o cliente quer, entender a demanda, né, e buscar as soluções. Então acho que dentro nesse sentido a gente acabou desenvolvendo e sendo pioneiros em uma série de soluções que até hoje atendem ao mercado, né? Como você vê a indústria, as demandas da indústria atualmente? Assim, você vê a indústria demandando
mais... o que a indústria está pedindo mais para o seu parceiro varejista, que vocês estão conseguindo ajudá-los? A indústria, assim, falando um pouco do varejo, né? Varejo e indústrias, os dois sempre têm uma relação que é uma relação bastante positiva, mas é sempre delicada, né? Sempre ali existe um movimento, né, que de lado a lado, que está sempre em ebulição. E o que acontece? Muitas vezes a indústria tem o apetite, quer fazer, e o varejo acaba não aproveitando essas iniciativas por algumas questões, por falta de estrutura, ou por falta até mesmo de uma estratégia mais definida com relação à aplicação de estratégias de trade marketing e retail media. Então a indústria ela começou a se apoiar um pouco também na parceria, né? Então, como a gente, no nosso caso, né, como temos assim, muitos parceiros do varejo já dentro do nosso portfólio, a indústria começou a entender, puxa, peraí, é mais fácil eu ativar meus projetos, realizar meus projetos com uma empresa como a Mega Mídia, né? Porque tudo fica mais fácil, né? A relação mais fácil, vamos dizer assim, a prestação de conta é mais fácil, mais rápida, né? E os interesses são atendidos de uma maneira mais profissional, vamos dizer assim. O que a gente percebe, né? Que a indústria ela não tem limite, né? Ela não tem limite de investimento. Ela quer, no caso do trade marketing, ela quer vender, sellout. Então, se ela quer sellout, ela quer tudo aquilo que possa efetivamente fazer o negócio andar. Então, qual é o limite? O limite é fazer investimentos acima do resultado. Isso ela não quer. Então, esse é um olhar com relação a trade. No caso já da retail media é um pouco diferente, porque às vezes o retail entra dentro de uma estratégia complementar, por exemplo, né? Uma indústria está lá fazendo uma campanha nacional de visibilidade nacional com televisão, com rádio, né? com outras mídias, né? Ponto de ônibus e tal. E ali a última milha é o varejo, né? Então, dentro desse novo olhar da indústria, ela começa também a perceber que não adianta só fazer a propaganda fora, ela também tem que chegar na última milha. Então, isso é muito bacana, aí encaixa o retail media, né? Muitas vezes construído por uma agência que não entende do trade marketing, mas ela entende da estratégia da campanha de mídia. Então, esse novo movimento que está acontecendo, a indústria efetivamente tem sido muito feliz, né? E claro, o resultado para o varejista também é importante, até porque ele acaba buscando, né, trazendo um dinheiro que não estava nem prevendo, né? Não só o dinheiro, também como o sellout, né? Trazendo para dentro do processo do negócio dele, né? Acho que a pergunta que vem agora é a relação do retail media com o trade, né? Acho que eu quero essa tua visão, porque você está aí há bastante tempo e aí surgiu essa palavra nova aí na NRF, o que quer dizer esse tal de... Como que você vê como você vê cada uma das coisas? Como que você vê o trade, como que você vê o retail media, como você vê essas duas coisas combinadas? Bom, de verdade, né? Até, vamos lá, 1 ano e meio atrás, não se falava muito no retail media, 2 anos, vamos dizer. Retail media era uma palavra até nova, né? Até explodir na NRF, né? Do ano há 2 passado, anos. E o que a gente entende, né? Na verdade, assim, quando se fala que retail media é botar o dinheiro do fornecedor dentro da loja, está errado, né? Não é. Então, assim, você tem que entender o que é trade marketing e o que é retail media. Efetivamente, trade marketing é fazer aquela ativação do produto, né? Fazendo o produto rodar dentro da loja com uma estratégia que está totalmente conectada a todas as áreas da empresa, operações, comercial, marketing, é tudo. Mas fundamental, sim, né? Trabalhar isso como um complemento de verba da indústria. Perfeito. Agora, o retail media já é diferente. O retail media é você, como comentei agora há pouco, você trazer um olhar da indústria, né, como um canal de comunicação mesmo. Então, só que vamos lá, as duas coisas se combinam, né? Se eu tenho um dinheiro e tenho outro, as coisas se combinam. Agora, né, chamar tudo de retail media está errado. Chamar tudo de trade marketing também não. Então, a gente sempre tem que ter essa divisão ali, essa divisão até mesmo de proposta de valor para a indústria, né? Para o anunciante, vamos dizer assim. Então, esse realmente a gente tem que saber como dosar essas duas, né, esses dois termos. Mas elas duas trabalham juntas, né? E com certeza trazem resultados maravilhosos quando você sabe, né, manipular as duas estratégias, as duas fontes de receita, na verdade, né? Quando você fala no varejo, ele quer muito ter receita, né? Quando fala muito em receita, ele está olhando, a retail media ela traz milhões. Mas esses milhões, na verdade, são os milhões da Amazon, são os milhões das empresas que
que tem o e-commerce fortíssimo, né? Que 90% da verba vai todo para o digital. Não tem, é o Google, né? Então, esse dinheiro que chama-se nos Estados Unidos o retail media, ele está realmente explodindo. Só que no Brasil ainda muito menos da proporção que temos lá. E aí fica um pouco ao largo, né? Essa coisa da ativação da loja, do ambiente loja. Então é importante a gente entenda esse movimento, né? Claro que vai crescer, né? E vai existir um crescimento, né? Mas não é um crescimento como todo mundo imagina, né? Hoje vejo muito varejista, né? Que a gente até assessora. Puxa, eu tenho que instalar telas em todas as lojas, eu tenho que fazer isso. Tá, mas qual é o plano? Qual é o projeto? Como que vai ser feito isso? Como que se sustenta esse modelo? Às vezes o investimento é maior do que aquilo que ele pode ter de retorno, né? Então, uma questão bastante delicada entender, né? Cada movimento desse. E às vezes é isso, né? Às vezes você está lá nos Estados Unidos, num encontro de vários varejistas, você vê, né, todo mundo se preocupando com alguma coisa que falaram na NRF, ou, enfim, outros grandes eventos, né? E todo mundo corre atrás para fazer como se estivesse atrasado, né? Na verdade, não é um atraso, né? É só um processo que tem que ser seguido, né? Digamos, nos Estados Unidos, muito mais na frente, né? E nós olhando a tendência daquilo que encaixa no Brasil. Lembro bem até uma das verticais que nós temos de música, né? Eu lembro que quando uma das grandes empresas aí de música do mundo, né, resolveu entrar no Brasil, a gente rapidamente identificou aquele movimento e foi conversar com eles. Poxa, vocês estão entrando no Brasil? Ah, que legal. Vocês conhecem a operação? Como é que o Brasil funciona? No Brasil, os varejistas, rede, não tem nem internet às vezes, eles não tem uma internet dedicada. Como que você vai fazer a comunicação? Como é que você vai fazer a operação? E a logística? O Brasil é um país continental, vocês conhecem? Aí todo mundo, opa, peraí, não sabia. Realmente, nós não vamos ter essa tecnologia, mas tudo bem que é mais antiga, mas não temos esta tecnologia, esse formato para atender essa demanda. Então, esses movimentos, às vezes, têm que ser bem calculados para não ter erro, vamos dizer assim. Não, legal. E seguindo no papo de trade e retail media, como que você vê o desenvolvimento disso? Assim, como que você acha que as redes vão conseguir conversar com as marcas? Você acha que eles vão conseguir separar os ativos e separar conversas entre times comerciais e trade e outros times de mídia? Como que você vê isso no andar da carruagem? Porque hoje eu vejo cada um fazendo de um jeito. Então, cada um tem uns lugares que eles têm 2 times, tem lugares que eles têm times, tem uma pessoa para fazer a ponte entre os 2 times, enfim, eu digo grandes marcas de CPG como Unilever, enfim. Sim. Ou às vezes tem uma pessoa que faz o meio de campo, ou tem uma pessoa que ou não tem uma área, ou eles decidem, não, quem cuida disso é o e-commerce, quem cuida disso não é o e-commerce, e enfim. Hoje você já é notório, né? Você já não vê, não conversa com nenhuma indústria, né? Que não tenha uma área separada para cada coisa, né? Tem a área do retail e tem uma área do trade. Isso a gente tem conversado com diversas. E tem algumas empresas, inclusive, que terceirizam até a agência digital para ativações de retail media. Beleza. Então você vê que existe essa cultura, já existe esse processo acontecendo. E é muito, muito positivo, até porque, de novo, né? Você está aproveitando uma estratégia de comunicação da própria companhia, a outra você está ativando aquele JBP que está lá no varejo negociado com o cara que você precisa fazer o sellout acontecer. Então, são duas formas de se trabalhar isso, mas, de fato, são áreas independentes, né? E até é importante dizer, independentes até da área comercial, que não é mais aquela relação um real aqui, R$1 lá, não tem isso. É uma coisa que todos entendem que precisa ser investido, porque, senão, o concorrente dele vai lá e vai fazer, e ele vai perder venda, né? Então, o share hoje custa caro. Então, não se brinca com isso. Então, eu acho que é um pouco isso, sabe? As empresas estão, sim, estão tendo esse processo. Eu diria até que as empresas que não são as indústrias fornecedoras do varejo alimentar, né, já têm muito mais expertise com isso, que já investem em outros canais, né? Você pega telefonia, né? Pega grandes bancos, já tem essa cultura do investimento e sabe como fazer. Mas, de verdade, todas elas também são canais de retail media, né? E hoje você começa a perceber que hoje você fala em, poxa, quem que está trabalhando com ads? Qualquer empresa que você conversa hoje que tem uma base um pouquinho grande, ou tem uma estrutura grande de loja, ou até mesmo de clientes, já tem a sua estrutura própria de ads.
Então, esse é um processo que não vai parar, claro que vai crescer e com bastante relevância, né? Principalmente no lado digital, né? Que é muito mais fácil operar. E você já tem conversa, você já possuem bastante conversas com as agências também, com esse lado de mídia, né? Que tem mudado. As agências começaram a enxergar, né, essas oportunidades através dessa provocação do retail media, que eu diria que é uma grande onda, né? E que trouxe junto as ativações do trade marketing também, né? Então, as agências começaram a olhar, pô, peraí, eu não vou vender para o meu cliente uma ativação em ponto de venda, porque ele já faz isso no trade marketing com o seu key account. Sim. Agora, peraí, eu tenho uma campanha grande aqui que está acontecendo e eu preciso a última milha de algumas redes. Opa, aí já encaixou uma outra área que tem interesse nesse negócio. Então, as agências começaram a enxergar isso e tenho certeza que em breve serão uma das receitas mais relevantes para todos os canais aí. E vocês não fizeram... Hoje a Mega Mídia cuida... Os clientes são um varejo alimentar. Mas sempre foi ou teve alguma outra... Então, nós começamos na época começamos com o varejo alimentar, no atacado, né, onde a gente teve realmente um crescimento bastante forte. Lá no macro. Exato, no macro, e depois outros atacadistas que entraram também no nosso escopo. Acabamos desenvolvendo vários projetos. E aí, em paralelo, a gente começou a testar outros mercados, outros modelos. Testamos farma, né, naquela época ainda, onde, de novo, não existia telas de TV, conseguimos colocar TV de tubo em lojas. A gente fechou o primeiro contrato nosso no Pharma foi com a Drogamed, que era uma rede lá do sul, e que, inclusive, o diretor, o CEO na época, foi o CEO do McDonald's aqui, que era o Paulo Camargo. Ele cuidava daquela rede e ele ficou encantado com o nosso projeto e a gente implementou um projeto, um canal de TV dentro de todas as farmácias deles, com toda a comunicação digital e outros ativos, como a comunicação interna e tal. E foi o primeiro projeto efetivamente patrocinado. Então tinha patrocinadores dentro, lá tinha telefonia, tinha a própria Coca-Cola anunciando, né? Então era um projeto muito bacana que entrou dentro do nosso roadmap na época. Porém, a gente achou que era um pouco mais limitado, porque, na verdade, uma drogaria, né, uma farmácia, tinha muito menos elementos para ser trabalhados do que um grande supermercado, um varejo. E depois tentamos também, e trabalhamos bastante forte no mercado elétrico, né? Fizemos projetos para todos os grandes redes de eletro no Brasil. Ponto Frio, Ricardo Eletro, Salfer, Lojas Colombo, todos eram clientes nossos, até por uma facilidade no sentido mais operacional, que era naquela época, os televisores que eram vendidos nas lojas eram vendidos em painéis, né? Então era o painel de TV da loja. E esses painéis, na verdade, com o nosso sistema, nossa tecnologia, a gente conseguia passar uma imagem única em todos esses painéis. Então virava uma TV corporativa para o cliente, né? Praticamente uma retail media, que ficava ofertando todos os produtos de dentro de uma rede de eletro. E o Ponto Frio foi um dos primeiros grandes cases que a gente fez no Brasil, ficou por muitos anos o projeto. Junto com o Ponto Frio, com o projeto de TV, nós também praticamente inauguramos a tecnologia de se colocar vídeos no e-commerce. Foi a primeira operação de vídeo dentro de uma plataforma e-commerce no Brasil. Na época não existia ainda o que existe hoje, aí, no Magazine Luiza e tal, que tem aquela solução muito bacana, mas foi os primeiros vídeos colocados dentro da plataforma do e-commerce que estava começando também naquela época. Vídeo de produto? Vídeo de produto. Era uma coisa que a gente achava que era muito legal e também a indústria investia e comprava. Era um retail media também, comprando a publicidade através de vídeos explicativos, né? Explicando o conceito de cada mercadoria ali. Então, dentro do e-commerce do Ponto Frio, quem comprava uma cota que tinha lá o seu vídeo vendia muito mais do que aquele que não tinha a explicação. Então, foi um dos projetos pioneiros, que inclusive reconhecido pelo próprio Ponto Frio, para os acionistas, como na época foi uma inovação. Foi muito bacana. No ano passado, né, o Shoptalk, tinham muitos stands de empresas que faziam esse trabalho de... Na verdade, tem muito a ver com isso, porque eram empresas que cuidavam da gestão do conteúdo das marcas nos varejistas. Então, basicamente, assim, sei lá, uma marca como a Samsung ia lá e falava, poxa, como é que está descrito os meus produtos, as páginas de produtos dos meus SKUs, né? E aí ele via, enfim, ele
via, comparava, assim, encontrasse algum erro, ele avisava, porque são muitos varejistas, e você conseguia olhar, não, na Target não tá legal, ou na Walmart tá, enfim, algo mudou, eles colocaram informação imprecisa, ou nessa outra não tem informação mais importante, ou não tem um vídeo, né? Enfim, tem todo Sem dúvida. Esse universo. Sem dúvida. E uma coisa que aconteceu já 2 vezes, esse ano eu fui pro Shop Talk, né? A gente fez a cobertura e uma coisa que aconteceu foi que no ano passado eu fui no Sam's Club. E eu consegui entrar no Sam's Club e fui lá e peguei o celular e comecei a filmar. E esse ano também, eu fiz a mesma coisa. Só que não tinha muito material de ativação no ponto de venda, não tinha muita coisa. A única coisa que tinha eram as televisões, que assim que você entrava, por conta de televisão ser um valor mais alto, ter valor agregado maior, eles botavam, enfim, na frente, né? E nessa televisão estavam passando as ofertas. Então tinha lá as ofertas, então, tinha as televisões à mostra, com o tamanho delas, os preços, enfim, bem mais barato que no Brasil, aliás. É verdade. E aí eles tinham as ofertas. Temos aqui tal oferta XYZ e tal. Isso foi uma das poucas coisas que eu vi no Sam's Club. E até foi um pouco frustrante. E também depois vi 2 barraquinhas de sampling. O resto, nada. Nada. Até foi um pouco frustrante para quem foi lá, enfim... Conhecer alguma coisa nova e tal, né? Mas é muito legal. A gente chegou a montar alguns projetos para o Sam's Club no Brasil também. Fizemos algumas incursões ali junto com eles, junto com o próprio Max Atacadista também na época, enfim, que era do grupo lá do Walmart antes de ser vendido. Agora, só para finalizar a questão do eletro, né? Porque a gente acabou saindo desse mercado, porque é um mercado muito concentrado, né? Então, e com essa, vamos dizer assim, com uma grande movimentação, fusões, né? Então a gente acabou saindo um pouquinho desse mercado e se consolidando efetivamente no varejo alimentar e no varejo, né? No atacado, no varejo, vamos dizer assim. Hoje aí com grandes projetos em curso, né? Em redes que são ícones aqui em São Paulo, como o Pão de Açúcar, né? Um projeto maravilhoso, né? De todo desenvolvimento de telas, né? Video wall na entrada, cada setor com uma tela, e agora os painéis de LED também instalados nas colunas, junto com um parceiro deles. Então, muito bacana esse processo todo. A gente cuida de toda essa parte da produção de conteúdo, da parte de alguns equipamentos de produção de conteúdo. Então, a gente tem um cuidado muito especial ali dentro desses projetos, né? O próprio Açaí também fazendo projetos incríveis aí, né? Se colocando na ponta aí no atacado, né? Como uma das empresas mais também inovadoras, né? Na verdade, o Açaí sempre está ali pautando o mercado com as suas inovações. Foi a primeira empresa que colocar a parte de marketing digital, mídias sociais, dentro do atacarejo, né? Então, muito legal, assim, a gente está vendo um crescimento muito grande e uma procura também interessante do outro lado, da indústria que está reconhecendo isso, né? E agora, vamos lá, qual é o ponto de inflexão aqui que eu acho que é entender, né, que atualmente, né, não existe mais, né, me dá um dinheiro aqui que eu vou gastar onde eu quiser. Não tem. Agora eu tenho que ter um projeto sólido, eu tenho que ter uma entrega sólida, eu tenho que ter uma comprovação, principalmente com dados, né? Então não tem mais, faz aí e vamos ver o que dá. Não, tenho que comprovar, eu tenho que entregar dados, e esse é o processo que está todo mundo preocupado e correndo atrás e com soluções, plataformas para ajudar, né, fazer esse processo de gestão. Então, acho que esse vai ser o grande salto, né? Quando as redes começarem a poder entregar mais dados para que, obviamente, o fornecedor ou o anunciante tenha minimamente condições de enxergar como ele enxerga hoje já no digital, né? Vai fazer uma compra da mídia do Google, ele sabe exatamente o que teve de retorno, quantos cliques e tal. Fazendo um pouquinho de uma parte, né? A nossa empresa também, quando se fala em inovação, a gente, há uns 5 anos atrás, a gente montou um fundo através splitando uma parte da Megamid, montamos um fundo de investimentos em startups. Então hoje a gente está com 16 startups, né, investidas, e uma das primeiras startups que a gente investiu, que a gente viu que tinha total sinergia com o nosso negócio, foi a Mercafácil, que é uma das empresas que justamente faz aquilo que a gente sentia que tinha falta no mercado, que é o CRM, né? Aliás, muito bem colocado por eles lá como CBM, né, Consumer Behavior. Então, cara, fantástico, um projeto que vai lá buscar exatamente aquilo que está acontecendo na loja, no momento certo, no checkout, entendendo o processo.
Então, assim como essa empresa, também investimos em outras que nos trouxeram bastante insights em tecnologia, né? Então, hoje a gente está muito por dentro desse mundo que está acontecendo e das inovações. E agora, né, dentro desse próximo movimento que a gente está vendo, né, aliás, o Mufato foi a rede Mufato foi uma das que foi pioneira, né, a Mufato Go, que é aquela loja autônoma, né, muito bacana, que faz todo um processo né, automatizado. Você entra na loja com o celular, sai isso, né, modelo um pouco Amazon, né, Amazon Go. Pô, é isso que faz mexer o mercado, né? Faz acontecer, faz as pessoas correrem atrás de novas técnicas de venda. Então, assim, tem muita coisa nova acontecendo. E eu acho que a que mais vai trazer efetivamente o resultado é essa identificação do cliente já quando ele está chegando na loja, né? Então, não tem mais. Ele já sabe, o cliente está chegando perto da loja, você já identificou, você já reconhece um pouco do Minority Report, né? Aquele filme incrível que você já sabe, fala com a pessoa, já dá o nome para ele e ele faz aquilo acontecer, acompanha o processo de compra, já enxerga que prateleira que ele está comprando, que tipo de produto que ele está comprando. Então, acho que essa é a evolução natural aí que a gente vai ver e, obviamente, vai conectar todos os stakeholders aí, né? Seja uma agência, seja o fornecedor, seja um anunciante, né? Viabilizando negócios dentro do varejo, né? Físico, que é uma coisa que é muito difícil. Digital, a gente já sabe que tem um caminho mais fácil, mas o físico tem que entender bem o negócio. E como as marcas, assim, como você vê as marcas tirando o maior proveito dessa oportunidade dentro da loja, dentro enfim, no ponto de venda, seja loja física ou online? Como você vê essas oportunidades? O que as marcas poderiam fazer mais ou deveriam se atentar para elas conseguirem melhores resultados? Bom, você vê vamos lá, no varejo alimentar, né? Você tem milhares de produtos, né? Você tem ali 6, 7 mil fornecedores. Então, é claro que, né, é importante que você se posicione dentro naquela última milha, como a gente diz, né? De uma maneira que cria uma visibilidade para você poder minimamente aparecer, senão você vai ficar com mais um produto no meio da gôndola. Então, assim, a indústria efetivamente tem procurado, sim, tem conversado muito com a gente, buscado, né, trazendo até insights de fora, o que foi utilizado fora do país, né, ou boas práticas que eles têm feito, para a gente poder entender efetivamente a demanda e aí propor para a rede aquilo que faz sentido, né? Inclusive, muitas redes, muitos fornecedores, inclusive, ajudando na estratégia de exposição de produto dentro de loja. O que é uma prática até dizendo, poxa, eu vou ensinar como expor produto, inclusive do meu concorrente junto, para ver como que vende mais. É isso, né? Então, essas técnicas, vamos dizer, de venda, como fazer, né, todo esse tipo de ativação, a indústria vem buscando, traz sugestões, nós também propomos bastante sugestões, e isso vem acontecendo num volume muito grande. De fato, o nosso negócio vem crescendo assim, exponencialmente aí, nos últimos anos, né? Justamente mostrando que esse entendimento está bem claro, né? Que a indústria não pode viver sem isso, precisa dessa diferenciação no ponto de venda. E mais do que tudo, eu acho que é entender que uma ação não é uma única ação dentro do ponto de venda, é um conjunto, né? É uma estratégia completa, uma estratégia 360. Ele tem que estar em todas as frentes, né? Tem que estar lá na casa, na jornada, né? Na entrada da loja, na gôndola, e se de preferência ainda no checkout, ainda com as suas mensagens finais. Mas assim, tem que ter essa estratégia para poder se diferenciar. E a ideia também, né, não é vender para todos os fornecedores, né? Você tem um projeto que é limitado a um grupo, né? É o grupo que pode investir mais, que pode, né, fazer aquela abordagem um pouco mais presente, né? Óbvio que nas regionais também, né, nas redes muito grandes que tem as regionais, os fornecedores menores também participam, até porque faz todo sentido, né, ter uma identificação com a comunidade, né? E esse fenômeno do cash and carry no Brasil tá forte, né? Bom, como você explica, vê cara, isso? Olha, é fantástico, né? O projeto Cash and Carry é maravilhoso, só que foi adaptado, né? Até voltando um pouquinho lá no macro, o modelo do macro, quando ele veio para o Brasil, era um Cash and Carry clássico, né? Como era feito na Europa, que
você tinha que ter carteirinha para entrar, uma dificuldade e tal. Não que não possa ter a carteirinha, até hoje a gente sabe que o SAMS tem a carteirinha, funciona, mas na época era uma restrição muito dura ali, só CNPJ, ninguém podia entrar, e isso foi um tempo por muito tempo funcionou dessa maneira. Depois veio outras redes que começaram a abrir um pouquinho mais essa possibilidade de também se vender, né, para o consumidor final, né? E aí esse movimento começou a tomar um corpo, né, e mostrar que, pô, peraí, o atacado também pode vender em embalagens, né, menores, um pouquinho, não individual, produto individual, mas embalagens menores para o consumidor final que também tem interesse de fazer a sua compra mensal e tal. E esse movimento veio acontecendo, e aí fundou-se a ABAS, né, que é a Associação Brasileira dos Atacadistas, né, que tivemos o prazer também de fazer parte ali com a produção da revista, da ABAS, né? Hoje a gente faz lá toda a parte de comunicação, ajuda na comunicação, e que trouxe aí todos os atacadistas para uma mesma estratégia, né? Um mesmo grupo de desenvolvimento de projetos e de conceito de atacado, e transformou o atacarejo no que é hoje. Hoje o atacarejo já é 50%, né, do mercado, né, do varejo alimentar no Brasil, né? Ele está presente aí 4, né? Cada 5 e 4 lares brasileiros já está presente. Então, você vê empresas aí liderando, assim como eu citei, como o Açaí, né? Que é espetacular o que estão fazendo. Mais de 300 lojas no país inteiro, né? Faturando 80 bilhões de reais, né? O primeiro também, concorrente também, faturando mais de 80 bi. Então, é um mercado hoje de 400 bilhões de reais só no atacarejo. É uma solução muito bacana, né? Lojas que melhoraram as lojas, o formato ficou bom, né? Com possibilidade de você fazer uma compra com mais tranquilidade. Então, os dois mercados bem preservados. Supermercados, de um lado, atendendo, né, a proximidade, e o volume é com o atacarejo, não tem jeito. O atacarejo veio para ficar e vai... Né? Recentemente tivemos ali uma pesquisa da Nielsen mostrando, né, o quanto a importância do atacarejo dentro do Brasil, da estrutura, né, para as indústrias, e não tem dúvida que hoje a indústria, os olhares estão totalmente voltados ali ao crescimento do atacarejo. Celso, a gente tem um quadro aqui que é chamado cartão amarelo e cartão vermelho. É a hora do cartão. É a hora que o juiz, enfim, pega alguma coisa, não uma pessoa, mas uma prática do mercado, alguma coisa que exista no mercado, obviamente não é uma pessoa, e aí a gente dá um cartão amarelo e um cartão vermelho. Amarelo para pessoa não, desculpa, para esse negócio, né, ficar, não é tão grave, sim, mas sim. é um amarelo, já fica amarelado. E depois tem o cartão vermelho, que é para, esse negócio precisa sair de campo, não pode ter. Então, vamos começar com... Pode dar mais de um, tá? Então, Você fica à vontade. Se quiser começar com cartão amarelo... Para mim, o cartão amarelo, né? É para todo mundo que acha que retail media é só ir lá e vender e acabou. Vendeu, ganha o dinheiro da mídia e acabou. Não é. Né? O retail media é muita execução, muito estudo, né? A realidade é outra, né? Não é aquilo que... Muitas vezes, poxa, a empresa nova de retail media está entrando no mercado. Não funciona assim. Então, cartão amarelo para quem acha que vender é muito fácil, mas entregar é o complexo. Então, com certeza, assim, todos os cuidados precisam estar voltados, né, para um projeto de implementação de retail media. Então, o cartão amarelo vai para quem rapidamente quer implementar um projeto sem estar estruturado, sem estar com uma boa, né, organização dentro desse processo. Legal. E tem mais algum cartão amarelo? Não, eu acho que o cartão amarelo eu até pularia, mas o cartão vermelho a gente tem que dar para os juros altos no Brasil. Para mim, isso é uma pena. O Brasil está perdendo muito dinheiro. O Brasil, né, os investidores se recolhendo para ficar na renda fixa. E isso é ruim demais para o país. Né? Então, cartão vermelho total para os juros altos. Por outro lado, a gente tem essa questão do controle da inflação, né? Mas, enfim, para mim... o pior dos remédios é esse juro alto. Ruim, né? Muito ruim. Atrapalha todo o processo, investimento, financiamento, novas lojas. Todo mundo guarda o dinheiro, ninguém quer mais investir. Ô Celso, eu queria te perguntar sobre essa mudança. A partir do momento que o varejista ele se torna um canal de publicidade, um publisher, muita coisa muda para ele.
muita coisa fica diferente para ele fazer, enfim, a posição dele, enfim, até a posição dele com relação ao anunciante, que antigamente era o fornecedor dele, agora vira o cliente. Uma mudança muito grande. Como que a Mega Mídia pode ajudar o varejista nesse momento dessa mudança, assim, desse surgimento desse negócio novo, dele virar um player de mídia? Bom, como eu comentei, assim, acho que o projeto, quando você vai implementar um projeto retail media, né, no varejo, tem que ser muito pensado e muito estudado, né? Geralmente, as redes acabam, num primeiro momento, né, colocando área de marketing para tocar o projeto retail media, ou a área de comercial para poder vender os projetos do trade marketing. Isso, na nossa visão, é um erro, né? Acho que cada um com as suas especialidades, né? E não é ruim você contratar um serviço de segurança de uma outra empresa. Você não precisa fazer o segurança. Não é ruim você contratar um especialista em TI, que às vezes você não consegue fazer aquilo. Então, ter uma empresa como a Mega Mídia que pode ajudar dentro desse processo de organização do trade, organização das possibilidades de retail, né? Tirando essa carga, vamos dizer assim, do trabalho, do desenvolvimento, do planejamento, do mapeamento, né? Tirando todo esse trabalho dentro da rede, isso ajuda muito na implantação de um projeto. Então, o que a gente tem feito é isso, né? Ajudado as redes a buscarem a eficiência máxima dentro de uma organização já estudada, já planejada, né? Onde a gente já acertou e errou muitas vezes. Então, facilitar esse processo é o que vale para na nossa visão. E também pensando no que a gente fala no back office, né? Às vezes você vai montar um projeto para uma rede de varejo, 2 pessoas, 3 resolvem um problema. Não resolve. Você tem que ter um exército preparado para fazer ativações, né? Pega uma rede com 50, 100, 200 lojas. Como que você faz uma ativação de 30 dias? Entre colocar, retirar, como funciona isso? Né? Onde é que está o time para isso tudo, né? A indústria quer rapidez. Ela tem um lançamento, ela não pode ficar esperando um mês para que a rede assine um contrato, devolva o contrato e aí depois uma ação se realiza. Ela quer rapidez. Então, essa expertise, vamos dizer assim, que a gente desenvolveu ao longo dos anos aí, tem ajudado muitas as redes a monetizarem o máximo possível e a implementarem projetos que realmente trazem o resultado que eles querem, né? Então, de outro lado, você tem uma previsibilidade de custo, né? No nosso modelo, a gente permite ao varejista enxergar exatamente aquilo que ele está monetizando, aquilo que está investindo junto com a gente. Então, esse é mais ou menos o desenho. E no outro lado, no caso do retail media, você vê, aí sim, uma agência procurando o varejista para fazer um anúncio, sei lá, de uma construtora, né? de uma empresa de telefonia. Às vezes o varejo não tem ideia. Quanto que eu vou cobrar? Qual é o valor desse? Vamos pagar o valor certo? De que maneira que eu posso colocar isso dentro do meu estabelecimento? De novo, ele vai ficar tentando resolver uma questão que poderia estar sido resolvida já, né, com um parceiro como executor, né, um outsourcing. Então a gente acredita muito nesse ganha-ganha do nosso negócio junto com as redes. E acho que assim, né, hoje, como eu te falei, a gente está com 70 redes, né, não é pouco, né? E esse trabalho é um trabalho que é construção diária, é construção dentro de um processo que tem muitas demandas que não são enxergadas. E a gente deixa o varejista, né, trabalhar naquilo que ele mais sabe fazer, que é comprar e vender. O negócio dele é esse, é fazer negócio, né? Comprar bem e vender bem. Pronto. O restante a gente ajuda ele a fazer. Então, acho que esse é o nosso ponto aí. E como que você vê a questão do gerenciamento de ativos, né? Gerenciamento de inventário, né? Como que você vê esse momento que as redes estão começando a fazer os seus gerenciamentos de inventários, elas se perdem na hora de separar o que é trade, o que é mídia, como que vai vender melhor cada ativo deles, como que ele vai maximizar esse inventário? Vocês têm trabalhado nisso? Sim. Dentro da nossa entrega, nós acabamos também oferecendo para os nossos clientes uma solução de gestão dos ativos, né? É uma solução básica de gestão de ativos que resolve as demandas, vamos dizer assim, de disponibilidade, de vacância, né? E aí existe um controle com dashboards, está bem bacana. Isso resolve o problema. Porém, hoje existem outras ferramentas que são muito legais, que estão vindo aí para o mercado, inclusive empresas americanas, aí, o exemplo da TopSort, que é uma empresa também espetacular, que está
tá fazendo um barulho aí no Brasil, que você conhece bem, né? Essa empresa trouxe para a gente uma facilidade enorme para poder ativar os negócios, ativar de uma maneira diferente, né? Consegue ter uma visibilidade de todo o processo, de todos os processos, aliás, né? Desde o mapeamento de loja, disponibilidade, relatórios, o que está convertendo, o que não está, tudo plugado dentro de dados, né? Então a gente começa a ter aí uma sofisticação, até, para dizer assim, de todo esse controle de ativos, né? E é o que vai acontecer daqui para frente, né? Ferramentas que vão entrando para ajudar nesse manejo, né? Mas mesmo uma ferramenta bacana como essa, ela precisa de piloto, né? E aí a gente também enxerga que melhor ter um piloto que é treinado dentro de um ecossistema que já conhece retail media e trade marketing. Então a gente também se coloca dentro dos processos para ajudar a fazer isso acontecer, né? Às vezes a rede quer autonomia, ao mesmo tempo ela precisa de alguém que vá lá e faça, né? E o que a gente vê muito nas redes hoje é uma corte de custo, né, contratar mais gente, é uma questão, né, complicada. Então a gente acaba também trazendo essa possibilidade desse outsourcing, né, para pilotar essas Ferraris que estão vindo por aí e que não são tão fáceis, né? Não são tão simples assim. Precisa saber também onde se quer ir, como quer ir, que caminho vai escolher, né? Acho que tem todo um lado humano, não é só tecnologia. Assim, tecnologia é importante, é uma ferramenta, né? Não, sem dúvida. Se você me der um martelo aqui, eu não sei o que fazer. Eu sou capaz de martelar meu dedo, eu não sou muito. Você tem que saber, enfim. Exatamente. Eu acho que esse é um momento bem interessante, né? Tem muita empresa de fora olhando o Brasil, né? Vendo esse potencial. Algumas consolidadas, como a gente falou aqui da TopSort, que já é uma empresa mundial, né? E tem essa expertise e sabe como ajudar. Claro que vai ter que fazer adaptações ao modelo brasileiro, mas com toda certeza vem ajudar assim, de forma, né, extraordinária aquilo que é feito hoje de uma maneira mais rudimentar, vamos dizer assim, né? E outro ponto importante também é que eles trazem essa questão da padronização das ativações, que esse é outro ponto, né? Hoje não existe isso no mercado, né? Então, e são múltiplos players no Brasil, né? Você fala, tem lá uma rede que tem uma tela, outra rede tem um negócio. Como é que você faz para disponibilizar isso tudo, né, numa plataforma de retail, né? Como é que você faz? Tem que ter padrão. Então até isso tem que ser trabalhado, né? Como que vai ser? Quais são? Como é que funciona o quadro? Quantos segundos? Né? De que maneira que isso vai ser colocado ali na prateleira para ser oferecido para os potenciais anunciantes? Então esse é um outro desafio aí que vem sendo trabalhado no paralelo. Eu acredito que acho que tem um lado que ele não é padronizável. Tem algumas coisas que são, tem outras que não são. Tem outras que são impossíveis de ser padronizadas. Você pode padronizar algumas coisas ou criar, sei lá, tipos e formatos. Mas tem... Eu até estava falando isso outro dia. A gente estava aqui com o pessoal da PagMenos. E a PagMenos, eles fazem uma coisa muito legal que é a fachada de loja. Então eles vão lá e transformam, e não é um ou outro case, são vários. Assim, é o Eno no Carnaval, é o Tênis Pé Baruel, enfim, é muita coisa. E aí, assim, isso não dá para você padronizar, né? Não dá para você padronizar, não dá para você... isso é uma coisa que também é uma coisa para ser vendida tailor-made, num pacote, não é uma coisa assim, usual. Vou comprar aqui uma coisa usual. Não é. Sem dúvida. Não, você precisa... Então, isso eu acho que está muito ligado ao trade, né? Que é justamente você enxergar dentro daquele canal o que encaixa perfeitamente para aquele canal. E aí tem muita customização, né? A gente, por exemplo, vai montar um projeto para uma indústria, tem trabalho de vários designers, vários projetistas pensando naquele briefing que foi coletado ali das informações, né? De como é que ela vende, de que maneira que ela vende, quais são os materiais, que KVs que ela usa, como que ela já trabalha no mercado, né? Qual é a linguagem do atacado, qual é a linguagem do varejo. Isso também é importante entender, não é tudo igual, né? Tem que saber como fazer, né? Você vai no atacado, você consegue criar eventos mais importantes, né? No supermercado você tem uma restrição até diária, não consegue. Então tem que olhar como que isso funciona e aí o trade consegue realmente fazer essa customização. Mas no retail clássico, que é assim como
no e-commerce, né? Você já tem a compra certa, o banner, o formato. Então, isso vai também, de certa maneira, acontecer na área, no digital, né? Um outro quadro aqui é o quadro do bolão, de palpite. Sabe aquele bolão que o pessoal aposta? Acho que o jogo vai dar 4-0, 2-0, enfim. E aí eu queria que você desse um palpite assim pro que vem por aí. O que você acha que vai, como que esse mercado vai seguir? E também falasse dessa relação trade e retail media, como que você acha que essa relação vai seguir? Como que ela vai, enfim, se acomodar? Cara, eu acho que, bom, o Brasil, veja, até não comentei, mas nós tivemos experiências fora do Brasil também. Tivemos na Argentina e tivemos experiência em Portugal também, né? Em projetos que a gente desenvolveu lá. E entendemos que também não é nada simples, né? Você entrar no mercado de fora não é nada simples. E aí quando a gente olha, quando eu voltei dessas operações, a gente acabou encerrando a operação nesses 2 países, voltamos para cá e dissemos assim, meu Deus, cara, o Brasil é um imenso. O Brasil tem centenas, milhares de redes. Tem redes que a gente esbarra na rua, nem conhece. Quando você vai ver, tá faturando lá 2 bilhões, sei lá. Pô, você nunca ouviu falar da rede. Então, assim, o cenário aqui é extremamente positivo. Nós temos muitas redes, muitos negócios por vir, indústrias investindo cada vez mais. Então, o cenário é dos melhores, né? Eu tenho certeza que os próximos anos serão anos dourados aí, tanto para o trade como para o retail media, né? Talvez o retail media te chama mais atenção, porque essa coisa, né, da tela, da imagem, né, da ativação na loja, chama mais atenção. Porém, é um conjunto, né? As duas têm que trabalhar junto. Eu acho que o que a gente, no dia a dia, pratica é isso. É conexão do retail clássico com o trade clássico. Fazendo essas duas coisas andarem junto, e aí sim, vem a indústria ou vem o anunciante com muita força, né, com dinheiro, né, entendendo que aquilo efetivamente dá resultado. E lembrando, né, com as entregas que precisam ser dadas, né, não só os check-ins, mas todo o processo de dados, né, como rendeu a campanha, de que maneira que você ativou, como que resultados trouxe, né, que insights que trouxe para você. Eu acho que esse é o ponto mais relevante, sim. Mas minha aposta pode ter certeza, o Brasil é o país da hora, cara, né? Em retail, em trade media, com certeza. O que os Estados Unidos fez já por muitos anos, o Brasil aprendeu muito, né? Aprendeu com as estratégias que eles são muito bons de marketing, né? E a gente tem implantado isso com diversas empresas, né, que estão aí no mercado, fazendo um trabalho bem bacana. Celso, conta a gente tá chegando no fim aqui. Pô, tem tanto case. Queria que contassem uns cases aí, umas histórias legais, assim. Pois é. A loja do futuro do Pão de Açúcar, a gente tá aqui do lado. Você vê, estamos aqui do lado do Shopping Guatemi, né? Isso no ano 2000. Você vê, um ano emblemático, né? O Pão de Açúcar chamou 4 parceiros. Microsoft, chamou a Toledo, a IBM e nos chamou, a Mega Mídia, ainda na época sob o comando do Eduardo Romero, que é um gênio do marketing. Ele cuidou do marketing do GPA por muitos anos. Nos trouxe, fez uma proposta inusitada. Olha, vamos construir uma loja do futuro aqui. Tá? Essa loja do futuro tem que ter tudo de mais moderno que existe no mundo. E aí, cada um foi para casa fazer a lição de casa e trazer, né? A etiqueta eletrônica veio com uma empresa, aí RFID, né? Nós fizemos um projeto da leitura de código de barras com vídeos para os clientes, telas nas lojas, naquela época ainda com telas de plasma, que custava uma fortuna, mas com uma comunicação impactante. E essa loja virou praticamente um ponto de visita para todos os grandes varejistas que vinham olhar e se deliciar com aquela tecnologia ao máximo, né? Foi muito legal. Esse foi um case que nos deu muito orgulho aí. E saiu muito na mídia, foi muito bacana. Esse realmente foi bacana. E algum case de muitas vendas, assim? Sei que você não pode falar, mas, sei lá, tem algum case que você possa falar de algumas vendas? Olha, case de vendas, todas as redes que a gente acaba trabalhando, a gente traz sempre um case de venda, mas com certeza, recentemente teve um projeto muito bacana, onde nós criamos toda uma estratégia de comunicação, nós saímos com pórticos de LED na entrada das lojas, e foi um pioneiro novamente, né? Fizemos essa ativação, entrando dentro do ponto de venda, você via
um stand, depois na gôndola se viu uma comunicação. Pô, a gente teve essa ação que foi com o Hackett também, 500% aumento de vendas. Assim, é espetacular. Então a gente adora quando acontece isso, porque isso realmente comprova que, né, tem espaço para trabalhar, para criar projetos bacanas e que não tenho dúvida que isso, né, só tenha a crescer daqui para frente aí. E a gente vai ver muito painel de LED agora, cada vez que a gente... Então, tem muitas indústrias, né, muitos distribuidores de LED aí no Brasil, e todos eles ávidos, né, por colocar suas telas no mercado. Mas, enfim, é uma demanda, né, dos varejistas querer mais comunicação. Porém, aquela coisa, né, aquele cuidado, né, entre o excesso, né, nem muito nem pouco, né? Trabalhar bem esse projeto para que ele possa efetivamente ser colocado, né, na maioria dos bons canais de comunicação, nos bons canais de público e tal, mas sem que isso penalize, vamos dizer assim, o varejista, o atacadista. Que hoje existe essa coisa muito da onda, né? Vamos digitalizar tudo, bem legal, mas vamos lá, pé no chão, fazendo certinho, para não perder o foco, né? Às vezes aquela coisa, a onda do retail media traz essa necessidade da inovação, mas ao mesmo tempo ela traz também uma preocupação e muitos cuidados para que tudo aquilo que se fizer, que faça bem feito, que faça de uma maneira, né, rentável, né, com uma possibilidade aí de um retorno não só da imagem, mas também retorno financeiro para o próprio varejista, né? Celso, a gente está caminhando para o final. Eu queria que você falasse, enfim, vou deixar um espaço aí para você falar, mas uma das coisas que eu queria voltar, que eu senti que eu queria te ouvir, que eu queria, enfim, é sobre a questão da governança, né, que a gente não falou. A gente falou muito sobre trade e retail media, até foi um tópico Exaustivo, né? não exaustivo, mas enfim, estressamos esse tema aqui. Mas eu queria que você falasse da governança nesses dois temas, porque acho que, inclusive, gravei um episódio recente e a gente falou bastante sobre isso. Então, acho que essa questão da governança entre trade e retail media, queria um pouco que você desse a tua visão, tanto para o lado do varejista, tanto para o lado da marca, como... Bem, veja, dentro desses nossos cases, assim, vamos dizer, dos clientes que nós temos aí parceria, né, e atendido, existe sim essa preocupação, né, nessa, vamos dizer, a governança, ou da preocupação de organização de todo esse processo, né? Até como uma referência, né, muitas vezes a gente vê, né, um varejista, né, a gente teve vários casos assim, e que a gente viu o JBP sendo negociado pelo comercial com algumas contrapartidas de trade marketing, até algumas de retail, mas que não eram cumpridas, né? E isso deixava sempre à margem, né, daquilo que, bom, o fornecedor vai pagar uma conta, mas ele não sabe se ele realizou, se o varejo efetivamente entregou. Então, isso criou um certo mal-estar, e é um mal-estar hoje que é presente, né? Onde você não consegue ter todas as informações claras, né, de uma maneira que as duas partes fiquem satisfeitas com aquilo que está acontecendo. Então, esse processo que a gente percebeu, a gente começou também a atuar nele, né? Ajudar as empresas a fazer essa gestão do JBP para poder, né, construir essa relação de maior confiança e, ao mesmo tempo, ter o resultado naquilo que foi planejado. Então, esse processo todo é fundamental para que mais investimentos e mais entrem dentro da conta, ou mais negócios sejam realizados, né? Então, hoje, a maior preocupação da indústria é efetivamente que seja cumprido aquilo que foi combinado. E, do outro lado, não é por falta, às vezes, de pessoas, falta de estrutura, que o varejo não consegue atender, né? Não consegue dar as contrapartidas ou não consegue comprovar tudo aquilo que está fazendo. Então, estar no meio desse processo é uma coisa muito legal. Isso é compliance, né? Isso é uma governança, né? Você entender que o que foi combinado não é caro e precisa ser executado. Então, aí existe uma oportunidade muito legal, muito grande, né, de estar perto deles e fazer esse processo funcionar. Então, isso a gente tem ajudado bastante as redes e, recentemente, aí temos até algumas plataformas com tecnologia que têm ajudado também a poder ter essa visibilidade, né? Porém, sempre é importante dizer que não é só
a ferramenta, né? Você precisa do piloto da ferramenta. Então a gente tem cumprido também esse papel de ajudar essas redes a fazerem essas entregas e criar essa relação positiva indústria-varejo. Pô, legal. Bom, adorei o papo. Dá para continuar muito mais. A gente continua lá em Curitiba. A gente marca um café lá. Mas eu queria deixar um tempo aqui para você. Se falar alguma coisa que você, enfim, achou que poderia ter falado no momento da conversa, veio na cabeça, mas enfim, ou alguma coisa, algum case, enfim, deixar meio... Bom, não, totalmente livre. Não, bacana. Eu acho que uma coisa que é legal a gente falar aqui é da iniciativa que você tem trazido para o mercado, né, colocando o Retail UFC como uma voz, né, do Retail Media. E, aliás, talvez até antes de ser a voz, você é mais ouvidos, né? Você tem ouvido muito, tem conversado muito com as pessoas. Eu acho que isso é muito legal e tem provocado e tem provocado as pessoas e que eu tenho visto, né, tenho ouvido dos meus parceiros, assim, clientes, né? Puxa, que bacana, precisamos conhecer mais, precisamos entender mais. Então, assim, iniciativas como as que você está tendo com a Retail Media fazem todo sentido para esse mercado, só ajuda, né? E você tem entrevistas incríveis com líderes aí internacionais, líderes nacionais, fazendo bons podcasts aí que trazem para a gente insights e que nos ajudam também na estruturação dos negócios. Então, aí meu comentário final fica para você. Parabéns pelo projeto. Estamos juntos, apoiando aí o teu projeto também, naquilo que é possível, né? Abrindo as agendas, fazendo conexões, mostrando cases, né? Até para você poder, né, trazer mais para perto esse ecossistema do Retail Media, que é uma grande onda no Havaí, cara, que é uma onda gigante e que a gente precisa aprender a surfar rápido, né? Quanto mais ouvir, melhor. Bom, primeiro super agradecer primeiro agradecer a tua presença de ter vindo, né? Enfim, tua agenda corrida aqui, ter vindo aqui em São Paulo, as papos que a gente tem em Curitiba, e também agradecer muito, enfim, deixar aqui público que você foi, quando eu falei da ideia de ir pro Shop Talk e fazer isso, falou, não, vai lá, você tem que fazer, tipo, apoiou, poxa, foi muito especial isso. Eu acho que a gente, assim, realmente também está num momento bacana do mercado, muito quente, muita oportunidade. Um mercado que impacta muito, né, a vida das pessoas. A mídia, ela é parte da cultura, a publicidade é parte da cultura, faz parte da nossa vida. Então, a mídia acontecendo no varejo, que o varejo também é outra parte importante da nossa vida, enfim, faz um negócio duplamente impactante. Os valores, enfim, os empregos, os negócios, a receita, o valor, enfim, a riqueza que está sendo construída ao redor de tudo isso, enfim, é muito, sabe, enfim, é gratificante participar disso. E é muito legal as conversas que acontecem. Eu fico, assim, extremamente, assim, falo, nossa, caramba, não... E eu busco também ser mais ouvidos, assim, tento também às vezes falar menos, porque é muito legal, enfim, tanta gente com tanta experiência, né? No caso, pô, você tá há 30 anos no varejo alimentar, é muita coisa, Tempo aí. Mas também lembrando aqui que no mês de maio, né, nós vamos ter aí um curso na SPM. Exatamente. Nós estamos apoiando e você é um dos professores lá, junto com o Teodoro. Sim, o Theo e o Hermínio, o professor Hermínio, né? Sim. Ele tá lá, bacana também, tá vendo? Então tem hora de ouvir e hora de falar também. Tem bastante gente para aprender lá, viu? Já agora estamos preparando lá os slides, acabou o Shop Talk, aí começando a montar o curso para fazer uma coisa bem legal. Você veja como você mexe com todo esse ecossistema, muito legal, parabéns. Valeu, Celso, brigadão. Valeu, igualmente, obrigado.